Olá, começa agora mais um Ideias da Aldeia. Eu sou Diogo Soares e o programa de hoje vai ser um programa especial. Vai ser dividido em dois blocos, como sempre, só que no primeiro bloco nós vamos conversar com o prefeito eleito de Marechal Thaumaturgo, o prefeito Itamar Sá, que já está aqui comigo nos estúdios. E no segundo bloco a gente vai ter entrevista com o prefeito Neuzari Pinheiro de Porto Walter, dois municípios do Vale do Juruá, aqui dividindo os blocos do Ideias da Aldeia. Boa noite, Itamar. Boa noite, telespectadores da TV Aldeia. É uma satisfação poder estar nesse canal que fala da nossa terra, da nossa gente e que chega também no nosso município tão distante, mas agora já não mais isolado, porque nós temos os sinais dessa televisão que fala das coisas do nosso estado do Acre. Itamar, você foi o prefeito eleito no último pleito para as eleições municipais de Marechal Thaumaturgo. E esse é o seu terceiro mandato. Como é que é ser prefeito de uma cidade pela terceira vez? Essa com certeza será uma experiência extraordinária. Eu tive a oportunidade de administrar o município de Thaumaturgo de 93 a 96. Foi um período muito difícil. Nós recebemos uma missão que era... O período de formação do município. Exatamente. O município foi criado em 91, 92, as primeiras eleições aconteceram. Isso, em 91 houve a lei de criação do município, a realização da consulta plebiscitária. Em 92 concorremos às primeiras eleições e em 1º de janeiro de 93 eu e o grupo de vereadores eleitos nos reunimos no dia 1º de janeiro de 93 e tomamos posse das nossas funções de prefeito e de vereadores. E a partir dali começamos uma caminhada meio que sem rumo. A gente tinha muito pouco apoio naquela ocasião e passamos a implantar o município gradativamente. Primeiro, organizando o município, né, abrindo as contas para que pudéssemos receber os recursos que o município necessitava e tinha direito. E depois começamos a criar as leis que definem os parâmetros de funcionamento do município, como lei orgânica. A Câmara fez a sua parte também criando o seu regimento interno. E depois passamos a elaborar outras leis, como o Código Tributário, a lei de postura do município. E foi um processo lento, né? Mas acredito que a gente tenha conseguido lograr êxito, porque lançamos as bases do desenvolvimento do município. Nós ficamos 4 anos fora da administração municipal. Naquele período não havia ainda o Instituto da Reeleição. A reeleição só foi aprovada no ano o ano seguinte que a gente havia saído da prefeitura, e nós ficamos 4 anos fora. Retornamos na disputa de 2000 e agora disputamos novamente a reeleição, agora sim a reeleição, e graças a Deus obtivemos êxito, tivemos um bom desempenho e estamos nos preparando agora para esse novo desafio. Não vamos esperar o 1º de janeiro para tomarmos posse e colocarmos em prática as nossas ideias, né? Na verdade vai ser uma continuidade. Uma continuidade. Do trabalho que já está sendo Claro que com algumas mudanças, nós vamos ter que processar algumas alterações, né? Corrigir um pouco a rota, o rumo, mas a ideia é essa de seguir. Trabalhar, de seguir, levando benefício para a nossa população. Agora, prefeito, esse é o terceiro mandato. A cidade, o município foi criado em 91, a partir de 92 você esteve à frente, depois 4 anos afastado, e aí depois novamente retornando à prefeitura. Agora é interessante a gente lembrar um pouco a história dessa criação. Foi realizado um plebiscito para que vários municípios se desmembrassem de Cruzeiro do Sul. Porto Walter, Marechal Thaumaturgo e o Jordão se desmembraram de Cruzeiro do Sul. Não, e o Rodrigues Alves. Rodrigues Alves, perdão. Depois desse desmembramento, realmente melhorou? Foi melhor para esses municípios? Olha, eu gostaria primeiro de frisar a oportunidade, o oportunismo feliz do ex-governador Edmundo Pinto, porque apenas naquele instante
os estados passaram a ter prerrogativa de processar o desmembramento de municípios, a criação de novos municípios. Isso foi uma prerrogativa dada aos estados, foi consagrado na Constituição de 88. Então, o governador não perdeu tempo, era uma necessidade das regiões do interior do nosso estado, e então foi muito feliz essa decisão do governador na época. Para que você possa ter ideia o quanto isso é importante, foi importante para o desenvolvimento daquela região do Alto Juruá, lá viviam cerca de 12 até 15 mil pessoas na época áurea da borracha. Mas, em que pese a região de Taumaturgo ter sido a maior produtora de borrachas, produzia cerca de 700 toneladas de borracha ano, nada dessa riqueza produzida ao longo de décadas ficou para usufruto da população. Então só se buscava lá a riqueza, a borracha e os benefícios, né, oriundos desse processo de produção ficavam em outros centros, em outras regiões. Algumas pessoas ganharam muito dinheiro, enricaram, foram, depois que a economia da borracha começou a dar sinais de cansaço, de fadiga, essas pessoas se retiraram e foram viver em outros centros, alguns para Belém, Rio de Janeiro. Diminuindo a população do município. Exato. Isso os seringalistas. E os seringueiros, se vendo abandonados, eles que não tinham o costume da prática da agricultura, viviam exclusivamente do extrativismo, se viram obrigados a se retirar. Então, naquele momento, naquela época, Taumaturgo era um distrito de Cruzeiro do Sul. E eu costumo dizer que era o fundo de quintal muito pouco visitado pelo proprietário, né? Então, o prefeito de Cruzeiro do Sul, muito pouco ou quase nada olhava para aquela região. Quando nós assumimos a prefeitura, em 1º de janeiro de 93, existiam no município 286 alunos matriculados. A única escola construída, realmente, aqui existe uma escola, fisicamente você podia ver, era a escola Justiniano de Serpa, na sede da vila. E as demais, as poucas escolas existentes, eram pontos onde se fazia a educação de maneira muito limitada. Era um professor abnegado, com muita vontade de trabalhar, lecionando na cozinha da casa, numa casa de farinha, debaixo de um pé de ingá. E eram poucos, todos os alunos somavam 286. Hoje nós temos cerca de 5 mil alunos matriculados. O município possui 102 escolas. Então você vê que eu estou pegando apenas a questão da educação para mostrar a importância que foi a criação do município, né? E nós passamos a fomentar o desenvolvimento. O município foi importante em todos os aspectos, desde a educação, saúde, apoio na agricultura, né, a tirar a população do isolamento, levando a comunicação, criando condições para isso. Então, hoje, Taumaturgo passa a ter maior autonomia. Com certeza, nós passamos a decidir sobre o que é importante ou não para o município. Perfeito, inclusive com relação ao processo de produção. Cada município tem o seu ponto forte. E me parece que a produção de feijão do município é uma coisa muito importante dentro da economia, principalmente para o contato de exportação para Cruzeiro do Sul. Como é que funciona isso e como é que isso intervém na vida do município? Olha, o feijão realmente é o nosso principal produto, juntamente com o tabaco. Nós produzimos 16 variedades de feijão. E isso não se verifica no estado inteiro. E nós temos, inclusive, sistema de cultivo que também são muito singulares. Isso se dá por conta do solo, por conta de famílias que começaram a plantar feijão? Veja bem, cultivar as praias, né, as costas de praia, isso já é comum. Mas existe um modo de produção de feijão lá que é único, eu não conheço em outro lugar. E eu só atribuo a um motivo, a uma razão. O agricultor, ele define uma área, ele broca, só deixa as árvores mais grossas, né? Sameia o feijão, faz a sameadura à sombra, né? Depois que o feijão começa a germinar, a brotar, ele derruba então as árvores, derruba tudo e não queima. E esse feijão ele cresce e ele só volta para colher
o feijão. Então não tem limpa, não tem queimada. Eu atribuo isso ao costume que o seringueiro tinha de trabalhar à sombra, né? Então ele não estava acostumado a ir para o sol. Para o roçado. Para o roçado, né? Então acho que eles encontraram uma forma de continuar tendo um ambiente mais agradável e trabalhando na agricultura, ou muito parecido com aquele da atividade extrativista. Isso é um modelo utilizado em Taumaturgo. Parece ser assim, muito degradante, né? Do ponto de vista de preservação da natureza, mas não é. Não há o cultivo de grandes áreas e eles fazem um rodízio, né? Então, ele sempre trabalha naquele pedaço. Escolhe 2, 3 hectares. E a produção é concentrada. E depois ele retorna de novo quando a mata já está virando capoeira grossa, como eles chamam, né? Então, volta de novo para aquela primeira área e fica sempre trabalhando naquele trecho de terra, naquela área definida. Prefeito, e vamos falar um pouco sobre a prefeitura, a situação da prefeitura. Quais são os principais problemas enfrentados pelo município e de que maneira que a prefeitura agora, nesse mandato, pensa em dar cabo a esses problemas? O nosso grande problema, como todo município recém-implantado, é a carência de recurso humano, de pessoal qualificado para ocupar as diversas funções que o serviço público exige. Para que você possa ter ideia, eu me recordo quando nós implantamos o município, nós tínhamos carência até de datilógrafo. Naquela época, o computador ainda não estava tão popular, né? Então ainda usávamos a velha máquina de datilografia. E hoje o município tem um número de computadores, as pessoas têm acesso? Hoje nós aposentamos, não existe uma máquina de escrever, de datilografia, nós temos computadores hoje. Toda a prefeitura está informatizada, né? Todas as secretarias dispõem dessa ferramenta moderna. Nós implantamos laboratório de informática na nossa principal escola municipal de ensino fundamental, que é a Justiniano de Serpa, e os alunos de 8ª série, eles recebem as aulas de iniciação na informática, né? Saem de lá pelo menos como digitadores. Nós implantamos agora em 2 escolas do interior do município, a Escola Zilda Vasconcelos, na Vila Restauração, nas cabeceiras do Tejo, e na Escola Ernestina Ferreira Rodrigues, em Foz do Breu, no limite com o Peru, também 2 salas de informática, e esses alunos, filhos de agricultores e seringueiros, estão também tendo a oportunidade de estudar informática. E esse processo será expandido para esses benefícios e irá para outras escolas do interior. Então, eu citei isso como exemplo, mas há uma carência aguda, ainda há, de mão de obra qualificada. O município ele não tem recursos para manter uma equipe técnica para elaboração de projetos, dar acompanhamento aos projetos que tramitam, sejam encaminhados para os ministérios ou outros órgãos. Agora a gente vê uma outra possibilidade, uma possibilidade muito boa da gente superar essa deficiência com o trabalho conjunto com o governo do Estado. Vamos escorar na estrutura do governo do Estado, né? Utilizarmos todo esse recurso humano extraordinário que o governo possui, e aí nós vamos com certeza elaborar bons projetos e captar recursos para que a gente possa superar as dificuldades que a gente enfrenta. E prefeito, eu lhe pergunto, o que é que dá para fazer com pouco dinheiro? Dá para fazer muita coisa, nós temos feito muita coisa em Taumaturgo, né? Com pouco recurso que a gente tem à disposição. Nós temos pago os salários em dias, os servidores recebem dentro do mês trabalhado, nunca pagamos nosso salário depois do dia 25 do mês trabalhado. Nós implantamos vários serviços, né, que não existiam. No caso de a limpeza pública era inexistente. Quando nós assumimos, tivemos que fazer uma verdadeira asepsia na cidade. Era um lixão só. Construímos um pouco de infraestrutura, praça, pavimentação de rua, pontes. Fizemos casas com recurso próprio. Fizemos mais de 150 casas no interior. Construímos casas na Vila Restauração, Pintada, Bernardo, Santo Antônio, Caiporinha, Foz do Mississippi, melhorando as condições de habitabilidade das populações do interior, que ainda eu acho que é um grande problema para quem vive no meio da mata. Ou seja, com vontade política dá para fazer. Prefeito, muito obrigado pela tua presença aqui no Ideias da Aldeia. A gente agora vai para um próximo bloco, conversando com outro prefeito de uma outra cidade também do Juruá, Neuzari Pinheiro. Muito obrigado
Esteja à vontade. Eu que agradeço essa oportunidade. Esse canal realmente faz parte já do cotidiano de Taumaturgo. Foi uma alegria para a gente poder receber os sinais da TV Aldeia e que nos ajudou também a tirar daquele isolamento. Hoje a população sintoniza, liga a televisão e assiste a programação dessa televisão que é educativa, que promove cultura e que tem feito essa integração do Estado do Acre. Muito obrigado e um bom trabalho. Obrigado. O Ideias da Aldeia vai dar um tempinho e no próximo bloco a gente volta conversando com o novo prefeito, o prefeito eleito de Porto Walter, Neuzari Pinheiro. Não sai daí. O Ideias da Aldeia está de volta e neste bloco a gente vai conversar com um outro prefeito eleito. No bloco anterior a gente acabou de conversar com o prefeito eleito de Marechal Taumaturgo, Itamar Sá. Agora neste bloco a gente vai ter o prazer de conversar com o prefeito eleito de uma outra cidade do Vale do Juruá, Porto Walter, o prefeito Neuzari Pinheiro. Boa noite, prefeito. Seja bem-vindo ao Ideias da Aldeia. Boa noite. Agradecer aqui à TV Aldeia por nos conceder essa oportunidade da gente expressar nosso sentimento, nossa gratidão ao povo acreano, em especial ao povo de Porto Walter, e dizer para vocês que estamos aqui à disposição para fazer um debate sobre as nossas dificuldades e as nossas vantagens do município de Porto Walter. Falando em dificuldades, a gente pode começar por essa que é uma pergunta. Porto Walter é um dos municípios mais afastados geograficamente, mais isolados geograficamente do Acre. Quais são as principais dificuldades? É a dificuldade do transporte? Na verdade, Porto Walter é um município isolado, principalmente aqui do Vale do Acre, né? Aquela região do Juruá é uma região de difícil acesso, porque nós temos uma densa bacia hidrográfica, que são bastantes rios, e Porto Walter não é diferente daquela região. Acho o município mais complexo no que diz respeito ao número de rios, principalmente afluente do Juruá. Nós temos 8 afluentes que cortam o município de Porto Walter, e isso faz com que se transforme um município de difícil acesso no que diz respeito à via terrestre, né? Porto Walter hoje não dispõe de grandes ramais, né, de grandes estradas, principalmente que liga Cruzeiro do Sul a Porto Walter. Nós não temos esse acesso, só via fluvial. E por via fluvial, pela via das águas, esse transporte ele ocorre de maneira simples ou na época de seca ou na época de cheia se torna mais difícil? Não, na época das cheias, né, dos rios, agora a partir de novembro, o rio começa a ter bastante água no rio, então nós não temos dificuldade no que diz respeito à via fluvial. A gente tem tráfego nesse período até o mês de junho com facilidade. Agora, a partir do mês de junho até o mês de outubro, a população tem bastante dificuldade no que diz respeito ao transporte, principalmente os afluentes do Juruá, que o nosso rio tem 8, o nosso município tem 8 afluentes. Mas no decorrer do outro período, Porto Walter tem acesso, mas também via fluvial, a não ser de avião. Neuzari, Porto Walter também foi um município criado em 91, teve suas primeiras eleições em 92. Nessa oportunidade você foi eleito prefeito da cidade, então esse é o seu segundo mandato. O que mudou em Porto Walter naquele primeiro mandato, naquele primeiro momento em que a cidade estava sendo criada, o município estava sendo criado, para esse momento de agora? No primeiro mandato nós assumimos em 1993, eu fui o primeiro prefeito do município, eu ainda recordo, até o dia 27 de fevereiro, assumimos no dia 1º de janeiro, no dia 27 de fevereiro a prefeitura não tinha um centavo em nenhuma conta, porque o município quase nem existia a nível de governo federal. 27 de fevereiro foi a primeira parcela de recursos que chegou no município de Porto Walter, eu recordo que era 2.700 cruzeiros reais, naquela época. E
nós tivemos a habilidade naquele momento de se entender muito bem com a prelazia lá, a Igreja Católica, onde nos cedeu uma sala para funcionar o gabinete do prefeito, uma outra sala para funcionar a Câmara Municipal, porque a prefeitura, não existia prefeitura, não existia Câmara. Conseguimos com eles as mesas, as cadeiras, e dali em diante, quando começamos a receber os recursos oriundos do governo federal e do governo do estado, começamos a fazer um trabalho, principalmente na área urbana do município. Implantamos uma infraestrutura, fizemos um saneamento básico razoável, e tenho a legítima certeza que foi um trabalho muito valioso na área urbana, que na verdade é o que ainda existe hoje. A prefeitura, a Câmara, os principais prédios foram feitos naquela administração, na época que eu estava como prefeito. Também fizemos um trabalho também voltado no interior no que diz respeito ao transporte, fizemos um trabalho intenso no que diz respeito à educação, construímos 52 novas escolas no interior. Porque me parece que quase 80% da população do município não vive na cidade, não é? 78% da população vive na zona rural do município de Porto Walter. E isso nos preocupa muito, porque além de você fazer um trabalho também voltar na área urbana para a cidade, que é onde o povo do interior vem, comparece à área urbana e tem que ver o trabalho do prefeito, então você também passa a ter uma responsabilidade muito grande de também trabalhar, de fazer um trabalho voltado às comunidades do interior, principalmente do que diz respeito à educação e ao transporte. Não é? Neuzari, no que se baseia a economia do município de Porto Walter? Anteriormente, a economia do município de Porto Walter era basicamente a extração vegetal, que era o látex, a produção da borracha. Inclusive, nós tínhamos naquela época, quando se produzia bastante o látex, né, a borracha natural da região, nós tínhamos uma população de aproximadamente quase 9 mil habitantes. E daí, quando foi extinto, em 93, 94, começou o declínio da produção da borracha, a população teve um êxito rural no município, que a população caiu para 5 mil e poucos habitantes, e a economia ficou basicamente assim no setor da produção, né? E a gente teve um trabalho muito sério de pegar nossos antigos seringueiros e ensinar até como produzir, como fazer um trabalho mais voltado à agricultura. E recentemente, do ano passado para cá, nós também temos tido uma importante fonte de economia, que foi a extração do cipó, o esperaí, né? Que é um cipó que se é utilizado na medicina do nosso país, e a produção está sendo muito grande, e a população, principalmente do Porto do Interior, tem ganho bastante dinheiro. E irão ganhar bastante dinheiro, porque o nosso município foi escolhido, assim, a princípio, pelas uma empresa, e agora está sendo uma outra empresa local em Cruzeiro do Sul, que foi aprovado o projeto de manejo daquela região. E a produção cada dia cresce, e esperamos que a população seja beneficiada com esse projeto naquele município. E como é que começou a se dar importância à extração desse cipó? Esse cipó é um cipó que tem em abundância na região? Tem bastante abundância no município de Porto Walter, não só no município de Porto Walter, mas eu acho que no Vale do Juruá todo temos grande quantidade desse cipó. Agora, o projeto de manejo foi, na verdade, feito, direcionado ao município de Porto Walter. Então, essa produção está sendo mais feita ali naquele município de Taumaturgo também. Eles já estão englobando Taumaturgo, Cruzeiro do Sul, provavelmente Rodrigues Alves. E eu tenho a legítima certeza que para aquela região é uma economia, um fator que aconteceu que vai dar muita renda àquela população que vive no interior, principalmente as pessoas que vivem nas barracas dos rios e no afluente do Juruá. Prefeito, a gente falou um pouco sobre a economia do município e a educação, que é um dos setores mais estratégicos e mais importantes na administração pública. Como é que está a educação no município de Porto Walter hoje? A educação no município de Porto Walter hoje, no que diz respeito à área urbana, eu acho que ela tem sido muito bem sucedida, né? Nós temos duas escolas, uma de ensino médio e outra de fundamental, onde agloba todos os alunos da área urbana e aqueles que vêm também da zona rural. E uma escola é uma escola municipal, que é a Escola Manuel Moreira Pinheiro, e a escola fundamental do ensino médio, que é a Escola Borges de Aquino, onde funciona também o segundo grau. E nós temos tido ali na área urbana uma boa
qualidade a nível de educação, e coisa que não tem acontecido no interior, por falta de fiscalização, por falta de incentivo, muitas vezes, do poder municipal, onde nós temos algumas escolas que foram implantadas na área urbana, na zona rural do município, escola de primeiro grau, onde algumas escolas hoje, segundo as informações de alguns professores e de pais de alunos, que até essa data tiveram aproximadamente 70 dias letivos de aula. Nós sabemos que num ano letivo são 200 dias, né? Então isso prejudicou aquelas crianças, aqueles pais de famílias que têm seus filhos estudando nessas escolas a nível de primeiro grau no interior. Mas que, no que diz a estrutura predial, tanto na área urbana como na zona rural, nós temos uma boa qualidade, né? E esperamos que na nossa administração a gente possa fazer um trabalho muito voltado à educação, que é o princípio da nossa história, é o princípio de valorização do ser humano. E tenho a legítima certeza que eu, como professor, trabalhei 14 anos em sala de aula, tenho esse compromisso, essa responsabilidade de mudar, na verdade, a cara da educação do município de Porto Valto, junto com o governo do estado, junto com o governo federal, valorizando nossos profissionais, valorizando nossos alunos, nossos jovens. Eu acho que a educação do município hoje, se nós tivéssemos que dar uma nota, englobando a área urbana e zona rural, nós daríamos ainda uma nota 7. E aí, nessa nota 7, eu lhe pergunto, Neuzário, você que é professor, que vive no município, é possível ter uma boa vida no município que é distante e que enfrenta uma série de problemas em decorrência desse isolamento? Eu acredito que sim. Só basta a gente levar a política com muita seriedade. Porque tem as vantagens da cidade e tem as vantagens do interior. Nós que moramos no interior, principalmente as pessoas que vivem de zona rural, você dorme de portas abertas na sua casa, você dorme de janela aberta. Coisa que não acontece aqui, você que reside em Rio Branco, com a sua família na sua casa. Então, no interior, o que precisamos, a gente como administrador, é valorizar, dar condições de vida ao povo vivendo naquela região. Porque muitas vezes as pessoas, por não serem qualificadas, não terem profissão, eles vêm para a cidade e quando chegam na cidade vem uma realidade diferente. Porque o povo que vive no campo, ele tem como produzir, ele tem como procurar o sustento da sua própria família na floresta. Ele tem, basicamente, 80% do que ele precisa do seu lar, que é a alimentação. Que ele tem um lago, que tem a floresta para ele adquirir a alimentação da sua família. E tem o próprio solo para plantar, para tirar os produtos agrícolas para ele se alimentar. Coisa que não acontece na cidade. Ou você é funcionário, ou vai viver mendigando na rua para sobreviver. E quem vive no campo não tem essa dificuldade. Agora, nós precisamos, para dar uma boa vida àquele povo, dar uma boa educação para os filhos deles, e para eles mesmos, hoje, através dos programas que tem na área do governo federal, o Alfacem, que é o MOVA, e dá também o que diz respeito à saúde, que é um fator muito atrasado no município de Porto Valto, é a saúde. E dando a educação, a saúde, o transporte, o incentivo à produção, o incentivo à qualificação profissional no município, eu tenho a legítima certeza que nós vamos melhorar muito no município de Porto Valto e o povo vai se sentir mais feliz. Inclusive tem uma intenção, como a gente conversava anteriormente, da prefeitura incentivar o associativismo para que a produção rural possa começar a se dar com maior eficiência. Fala um pouco sobre isso, Neuzário. Não, esse exemplo nós temos em Porto Valto através das associações. O Porto Valto hoje tem 14 associações agrícolas. E esse exemplo foi fundamental no município de Porto Valto, coisa que não aconteceria em alguns outros municípios, que nem Taubaturgo, que nem Rodrigues Alves, né? Em Porto Alto foi criado, até por um companheiro nosso, o companheiro Anchieta, 14 associações agrícolas. E essas associações têm dado um retorno econômico para o município de Porto Alto muito grande, que são associações organizadas, onde tem a direção, onde o BASA, o Banco da Amazônia, financia as associações através do crédito ao produtor. E isso nós temos a responsabilidade, é um compromisso político meu, de nos unirmos, colocar a prefeitura à disposição das associações, dar suporte a elas, para que nós possamos fazer um trabalho voltado para as associações, para que nós possamos conseguir muitos e muitos créditos para essas associações, para que a produção cresça e desenvolva o nosso município, na verdade.
Neuzari, muito obrigado pela tua participação aqui no Ideias da Aldeia, que foi um programa especial com 2 prefeitos eleitos de 2 cidades do Vale do Juruá. Muito obrigado, fica à vontade. Obrigado também aqui a TV Aldeia, e queria, finalizando, dizer à população do município de Porto Walter que fui eleito para administrar esse município, e dizer aos companheiros, aqueles que votaram em mim e aqueles companheiros que deixaram de votar em mim, que vocês terão um amigão, terão um companheiro que vai trabalhar não só pelas pessoas que votaram em mim, mas por toda a sociedade, que amo todos os filhos de Porto Alto, toda aquela população, e que quero fazer uma política, a política do amor, do respeito, da justiça, não a política do ódio que nós vivemos hoje no município de Porto Walter. E finalizando, dar meus agradecimentos a você, companheiro, e agradecer a população que está nos assistindo e que tem um companheiro aqui no Acre a serviço da população. Muito obrigado, Neuzari. Muito obrigado também aos telespectadores de Marechal Thaumaturgo, de Porto Walter e das outras 20 cidades do Acre que assistiram Ideias da Aldeia e acompanharam esse bate-papo com os 2 prefeitos, um de Porto Walter e o outro de Marechal Thaumaturgo. Até a próxima.